Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer um lindo olho esfumado com um tom mais acobreado, que é esse aqui que eu tô usando. Você vai ver que é um olho bem facinho de fazer, mas que deixa o olhar muito glamouroso. Quer aprender? Vamos lá começar. Eu vou começar a maquiagem aplicando um primer para disfarçar os poros dilatados. Então, eu vou concentrar esse primer aqui exatamente nessas áreas onde eu tenho mais os poros, que é aqui perto da bochecha, na testa e aqui no queixo. Vou aplicar agora a base e eu quero que essa minha pele ela fique com uma cobertura mais alta, sabe? Então, essa base aqui, ela tem uma boa cobertura e ela disfarça bem as imperfeições, ao mesmo tempo que ela não deixa aquele aspecto de pele completamente bloqueada, sabe? Não fica aquela cobertura que parece que você não consegue ver a pele. É uma cobertura de média para alta, mas que mesmo assim ainda fica natural e ela tem um acabamento mate também. Vou começar primeiro aqui com a sobrancelha, então vou corrigir a minha sobrancelha. Não vou mostrar para vocês essa correção que eu já mostrei várias vezes. Inclusive, aqui no canal já tem um vídeo mostrando como que faz a correção na sobrancelha. Então, quando eu voltar, já vou estar com a sobrancelha pronta. Vou começar meio que nos olhos, aplicando um tom marronzinho. Vou aplicar principalmente aqui no côncavo, que vai ser como se fosse o meu tom de transição. Eu vou concentrar aqui no côncavo e o restinho que tem aqui no pincel eu vou trazer para a pálpebra móvel também. Para fazer como se fosse um tomzinho ali de fundo para as outras sombras que eu vou usar depois. Agora eu vou aplicar uma sombra cobre e vou aplicar em toda a minha pálpebra móvel. Eu estou aplicando, ó, depositando, arrastando aqui a sombra sem esfumar, porque como essa sombra aqui tem brilho, eu aplicando assim, depositando, arrastando aos pouquinhos, ela fica com um brilho mais intenso. E aí, com esse pincel mesmo que eu vou dar uma leve esfumadinha aqui só na bordinha, para essa minha sombra ficar bem esfumada aqui no côncavo com aquela primeira sombra que eu usei. Vou vir com essa sombra aqui, que é meio como se fosse um tom acobreado também, só que um pouco mais claro do que aquela que eu usei antes. E ela tem um super brilho, tem um brilho bem intenso. Eu vou concentrar essa sombra aqui mais aqui no meio da minha pálpebra móvel e vou trazer um pouquinho para o canto. Essa aqui tem um brilho mais metálico, então ela deixa o olho com um brilho bem intenso. Se você quiser deixar ainda com um brilho mais forte ainda, você pode umedecer o pincel, que aí vai ficar ainda mais intensificado esse brilho. Vou pegar um pincelzinho de esfumar, não apliquei nenhuma sombra aqui no pincel e vou dar uma esfumada aqui, olha, na bordinha, para garantir que essas sombras todas vão ficar bem misturadas e esse olho bem esfumado. Vou pegar o primeiro tom que eu usei antes, que foi esse aqui mais acobreado, e vou aplicar bem rente à raiz dos cílios inferiores. Para deixar a raiz do cílio mais definida, eu vou vir com um delineador marrom em gel e vou aplicar bem rente à raiz. Não vai ficar aquele super delineado, é só mesmo para deixar bem definido. Eu acho que isso super valoriza os cílios. Eu quero deixar esse olho bem poderoso, então eu vou aplicar um cílio postiço, mas é um cílio postiço que ele dá um efeito bem natural. Não é aquele cílio postiço que tem um volume muito exagerado, que fica muito artificial. Apliquei a cola aqui na raiz, eu gosto sempre de esperar secar um pouquinho para depois aplicar, que eu acho que assim também fica muito mais fácil. Olha como esse cílio ele fica bem natural, e o que eu mais gosto dele é porque ele não bloqueia muito a pálpebra, porque tem cílio que a gente quando aplica parece que some toda a sombra, não dá pra ver mais nada, parece que você só tá com o cílio e todo o resto fica como se fosse um coadjuvante. E esse aqui, olha, como os fios dele são mais espaçadinhos, né, aquele cílio muito volumoso, você consegue ver muito bem aqui as sombras que a gente aplicou. Já terminei a maquiagem nos olhos, agora eu vou aplicar o corretivo. Como eu já tô com a maquiagem aqui pronta, né, na raiz inferior dos cílios, quando você aplicar o corretivo tem que tomar cuidado para não estragar a maquiagem ali que você já fez. E eu trago também, olha, o corretivo aqui, fazendo como se fosse um triângulo, já para deixar essa região bem iluminada. Eu tenho a região aqui ao redor do nariz bem vermelhinha, então eu gosto de corrigir essa área aqui. E aí você vai aplicar o corretivo em todas as áreas aí do seu rosto que você tiver com alguma imperfeiçãozinha,
que o corretivo é o seu grande aliado para disfarçar as olheiras, as manchas, as espinhas também. Olha a diferença que o corretivo faz, né? Quando a gente corrige as olheiras, o olhar ele fica muito mais destacado, fica muito mais valorizado. Então, para finalizar de vez aqui os olhos, eu vou aplicar um pouquinho de máscara de cílios para grudar ali o meu cílio natural com o meu cílio postiço. Vou aplicar também um pouquinho de máscara de cílios nos cílios inferiores. Vou pegar o pincelzinho de esfumar também e vou dar uma leve esfumadinha aqui embaixo, porque como eu apliquei o corretivo, né, acaba que o olho fica bem mais marcadinho. E aí é só vir com... Nem apliquei mais produto aqui, só para deixar isso aqui mais misturadinho mesmo e não ficar tão marcado. Fica aquela marca, né, do corretivo e de onde tem a sombra. Para deixar meu olho mais aberto, eu vou aplicar um lapisinho bege na linha d'água. Se você quiser aplicar um lapisinho marrom ou um lapisinho até preto, se quiser deixar esse olhar mais misterioso, você pode. A make nos olhos já está pronta, eu vou aplicar agora um pouquinho de pó translúcido para dar uma matificada nessa pele e garantir também que a base vai durar ainda mais tempo. Vou concentrar aqui, olha, mais na testa, no nariz e no queixo, que são as áreas, né, onde geralmente a minha pele fica mais oleosa. Estou aplicando com essa esponjinha, que é uma esponjinha mesmo de aplicar pó. E aí, se você for usar algum tipo dessa esponjinha, você sempre tem que aplicar assim, olha, pressionando. Você aplica o pozinho aqui, você faz assim, olha, para garantir que ele vai ficar bem misturado, né, em toda a esponja. E depois você vem assim, depositando o produto no rosto. Eu gosto sempre de deixar minha pele com aquele aspecto bronzeado, então vou aplicar um pouquinho de bronzer, fazendo como se fosse um pouquinho de contorno também. Uma coisa bem leve, bem suave, nada de contorno super marcado, que eu já falei pra vocês que não valoriza ninguém, né? Eu uso o Hoola há anos, eu amo, é um dos meus bronzers favoritos, eu acho que ele funciona muito bem também como contorno, que ele não tem um tom muito alaranjado, né? Ele também não tem brilho, ele é perfeito. E o meu tinha acabado. Aí quando eu fui comprar um novo, tinha uma paletinha nova da Benefit, com um blush, com um iluminador, com o Hoola também. E aí eu acabei comprando e super adorei. Agora eu vou usar o blush da mesma paletinha. E aí são 4 tons, olha. E quando for assim, você mistura todos eles. E aí depois aplica na maçã. Blush deixa a gente com aquele arzinho de pele saudável, né? Super corada, é um grande amigo da maquiagem, nunca pode faltar. Um grande amigo nosso, né? Deixa a gente mais bonita. Vou aplicar um pouquinho de iluminador e vou usar o Cookie, ó, também da minha mesma paleta. Vou aplicar, que é um iluminador, olha, tem um brilho bem bonito. E vou aplicar aqui bem no alto da maçã, fazendo um Czinho aqui, olha, trazendo pra têmpora. Esse aqui, olha, você consegue ver, tá vendo? Quando movimenta o rosto, quando bate a luz, tá vendo que reflete bastante o brilho. Então esse aqui é daquele iluminador para quem gosta de brilhar. Aplicar um pouquinho também aqui no arco do cupido e aqui, olha, na ponte do nariz. Vou usar esse mesmo iluminador aqui no cantinho interno dos olhos para deixar esse olho mais iluminado. Vou pegar esse tom aqui, olha, esse cobre um pouquinho mais claro que eu usei nos olhos. E vou misturar aqui, só para não ficar esse brilho muito claro aqui e destoar muito da maquiagem. Para fechar a maquiagem, eu vou aplicar o batom. Eu escolhi um batom que ele é um batom assim mais neutro, como se fosse um corzinha de boca, mas ele não é muito rosa, nem é muito pêssego. É um meio termo que eu acho que vai super combinar com esse olho aqui mais cobreado. Esse é o resultado final da maquiagem, espero muito que você tenha gostado. Não esquece de curtir o vídeo pra mim e, claro, compartilhar com as suas amigas. A gente se vê no próximo vídeo.